Olá, meu nome é Ana Carolina Guimarães, sou acadêmica do 8º período de Medicina e o tema da palestra será otite média aguda, fatores de risco, quadro clínico e tratamento. Bom, a otite média aguda nada mais é do que uma inflamação da orelha média, que é a parte da orelha que vai estar presente a membrana timpânica, o martelo, a bigorna, o estribo e a cavidade timpânica. Então, quando acontece uma inflamação dessa parte da orelha, a gente vai ter sinais e sintomas típicos, que a gente vai falar mais adiante, com a presença da secreção. Ela pode ter origem tanto viral quanto bacteriana, mas a mais comum é da origem bacteriana. E em relação às bactérias, essas três primeiras são as mais comuns e a gente tem em destaque o Streptococcus pneumoniae, e essas três últimas são as menos frequentes. E para a gente entender um pouquinho sobre a fisiopatologia da otite média, é importante a gente entender a própria anatomia da tuba auditiva. Bom, a tuba auditiva nada mais é do que um tubo, um canal ósseo-cartilaginoso que vai conectar a orelha média com a rinofaringe. E ela tem três principais funções. A função de proteção contra as próprias secreções, que vai estar presente na nasofaringe. Serve também para a ventilação, que seria para equilibrar a pressão da orelha média com a pressão atmosférica, além da drenagem, ou seja, tudo que vai ser produzido ali na orelha média vai ser drenado através dessa tuba auditiva e vai sair pelo nariz. Só que quando acontece alguma disfunção dessa tuba auditiva associada a algum quadro infeccioso, especialmente quando o sistema imune ele está mais prejudicado, isso vai gerar a otite média, justamente porque a drenagem que era para ser feita, ela não consegue ser feita. Então, tudo que vai ser produzido, toda a secreção produzida ali na orelha média, ela vai ficar aprisionada justamente porque não vai ter essa drenagem. Então, ela ficando ali presa, vai se tornar um quadro, um ambiente, propício para a proliferação dessas bactérias e, consequentemente, o surgimento da otite média. Em relação à epidemiologia, ela é muito mais comum em crianças. Isso se dá justamente pela própria anatomia que eu mostrei a imagem anteriormente. Por quê? A tuba auditiva dessa criança, ela é mais horizontalizada, tem uma menor extensão da sua porção istmo, tem em média 18 milímetros, sendo que no adulto é mais ou menos de 31 a 38 milímetros, e ela forma um ângulo com plano horizontal de 10 graus, sendo que no adulto é de 45 graus. Ou seja, todas essas características fazem com que essa criança seja mais propícia ao aparecimento da otite média. Além disso, a gente possui dois principais picos dessa otite média, que são crianças entre 6 e 12 meses de idade, e o segundo pico em crianças de 4 a 5 anos de idade, justamente porque é idade pré-escolar e idade escolar. Ou seja, é a idade em que essa criança ela vai ser exposta a outras crianças e, consequentemente, exposta também a outros tipos de bactérias e de vírus. E, dentre os fatores de risco, eles são divididos em fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Nos intrínsecos, a gente tem a idade, que, como eu falei, vai ser mais comum em crianças. História familiar, então, se essa criança ela tem uma história familiar de atopias e da própria otite média também, malformações craniofaciais, síndromes, deficiências imunológicas, que vai propiciar, por exemplo, AIVAs, rinite alérgica, refluxo e uma hipertrofia de tonsila faríngea. Dentre os extrínsecos, a gente tem o tabagismo passivo e outro em destaque também, a gente tem as infecções das vias aéreas superiores, que são as IVAs, justamente porque normalmente a otite média ela vai surgir logo depois de um quadro de IVAs. E esse quadro de IVAs, ele explica muito bem os outros fatores de risco extrínsecos, como, por exemplo, a sazonalidade, justamente porque
Essas infecções são mais comuns na época do ano do inverno. A falta de vacinação também, que explica, por exemplo, o baixo nível socioeconômico e cultural. Por quê? Famílias que têm um baixo nível socioeconômico, a tendência é que essa família tenha um menor acesso à rede de saúde. Então, muitas vezes pode faltar, né, essa vacinação, pode não ter a orientação correta e, por exemplo, ter mamadas, né, na posição horizontal e fazer o uso de chupetas, que são fatores de risco para otite média. Em relação ao quadro clínico, a gente não tem nenhum sintoma que seja patognomônico da otite média, mas os mais comuns é otalgia, irritabilidade, choro intenso, anorexia, vômito, diarreia e febre. E é importante a gente lembrar e reforçar que esses sintomas, eles são muito inespecíficos. Porque, por exemplo, como eu falei anteriormente, essa otite ela pode vir precedida de um quadro de IVAS. Então, muitas vezes, a gente não sabe se aquele sintoma que o paciente está referindo é de fato devido à otite média ou se é algum sintoma residual da IVAS. Então, para o diagnóstico certeiro, a gente tem que fazer a otoscopia. E normalmente, na otoscopia, a gente vai ter a presença de uma membrana opaca hiperemiada, justamente porque vai estar acontecendo ali um processo inflamatório com aumento, né, da vascularização. Essa membrana ela vai estar abaulada, que eu coloquei em vermelho justamente porque é a principal característica da otoscopia, e a ausência de mobilidade. Esse abalamento da membrana timpânica, ele se dá justamente porque a secreção está ali presa e ela vai se projetar, né, na membrana timpânica. Essa membrana timpânica vai projetar e ela vai ficar com esse aspecto, né, de abaulamento. No tratamento, a gente pode fazer ele tanto com antibiótico-terapia quanto observação, mas crianças de 6 meses a 2 anos, necessariamente a gente vai iniciar o quadro, vai iniciar com a antibiótico-terapia, exceto quando for uma otite média aguda unilateral, sem otorreia, que o médico pode optar por só fazer observação. Mas, para ele ter essa conduta de só observação, ele tem que garantir que essa criança tenha um acesso ao sistema de saúde caso ocorra uma piora do quadro ou ele se persiste, né, após 48 a 72 horas. Então, caso contrário, tem que iniciar a antibiótico-terapia. E para crianças de mais de 2 anos, a gente já vai iniciar se for uma otite média com otorreia e otite média com sintomas graves. Esses sintomas graves incluem uma temperatura acima de 39 graus, um estado geral comprometido, uma otalgia importante e um tempo de evolução maior que 48 horas. E aí, caso seja uma otite média bilateral sem otorreia ou unilateral sem otorreia, o médico também tem essa opção, né? De iniciar com antibiótico ou somente observar essa criança. E na antibiótico-terapia, a primeira linha, a gente tem a amoxicilina de 50 a 90 miligramas quilo dia ou a amoxicilina mais clavulanato. Mas para aquelas pessoas, né, que são alérgicas, uma alternativa de antibiótico é a cefuroxima ou a azitromicina ou mesmo a ceftriaxona. Porém, para aquelas crianças que foram expostas recentemente aos antibióticos, né, 3 meses ou menos, que frequenta creches ou convivem em uma comunidade que tem essa resistência ao S. pneumoniae, a gente já vai iniciar a antibiótico-terapia com altas doses da amoxicilina. As referências que eu usei foram essas. Muito obrigada pela atenção.